Resenha do TJSC. Começa agora a resenha TJSC, com os destaques do Poder Judiciário Catarinense. Programa de humor indenizará a engenheira ao reproduzir matéria com distorções de fatos. Detalhes com a repórter Gabriela Halpe. A 5ª Câmara Civil do TJ manteve condenação à rede de televisão por utilizar entrevista veiculada originalmente por emissora concorrente em programa de cunho humorístico que acabou por denegrir a imagem de engenheira de segurança da Grande Florianópolis. Os autos informam que a profissional concedeu entrevista e participou de matéria jornalística sobre as saídas de emergência existentes nos ônibus urbanos. Em determinado momento, ao simular a abertura de janela por meio da alavanca de emergência, ela não obteve sucesso ao romper o lacre. O fato foi veiculado na primeira emissora sobre o viés da dificuldade nos procedimentos de segurança. Já na segunda emissora, em quadro de humor intitulado Top 5, a engenheira foi exposta e recebeu tratamento jocoso. Ela precisou até mesmo procurar auxílio psicológico para superar a situação. Para o relator da apelação, desembargador Luiz César Medeiros, a autora foi vítima de danos à sua honra e imagem, causados pela reprodução de entrevista anterior de forma distorcida. A Câmara, contudo, reduziu o valor da indenização, antes arbitrado em R$30 mil, para R$5 mil. A decisão foi unânime. Dano moral a motorista confundido durante blitz policial em busca de traficantes. Informação com o repórter Vitor Sabe. A 3ª Câmara de Direito Público do TJ determinou que o Estado de Santa Catarina indenize moralmente em R$5 mil motorista confundido com traficante durante abordagem em blitz. O incidente ocorreu em 2010, na comarca de Joinville. A vítima, mesmo após algemada e sem poder reagir, sofreu agressões físicas por parte de policiais militares e teve spray com gás de pimenta aspergido em seu rosto. Somente ao ser levado para a delegacia é que as autoridades verificaram a confusão da qual o autor havia sido vítima, ao ser identificado equivocadamente como companheiro de notória traficante da região, cuja atuação era monitorada pelos policiais envolvidos na blitz. O Estado argumentou que havia fortes indícios da participação do homem no esquema criminoso. O desembargador Pedro Manuel Abreu, relator da matéria, entendeu que ficaram evidenciadas as agressões. Para o magistrado, o que se pune é o excesso cometido pelos agentes públicos. O desembargador Antônio do Rego Monteiro Rocha é o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, o TRE. Ele assumiu a vaga aberta com a saída do desembargador César Augusto Mimoso Abreu, que por sua vez passa a responder pela vice-presidência e corregedoria regional da Corte Eleitoral. O novo presidente comandará as eleições do ano que vem. O objetivo principal da administração do TRE serão as eleições de 2018. Então nós vamos ter que cumprir várias fases para dar realmente direito de escolha e para que o eleitor, com segurança e maturidade, escolha os seus administradores do futuro. A solenidade de posse dos desembargadores Monteiro Rocha e César Abreu ocorreu no dia 17 de março, na sala de sessões do TRE de Santa Catarina. Antônio do Rego Monteiro Rocha é natural de Teresina, no Piauí, diplomado pela Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da PUC do Paraná, é pós-graduado em Ciências Jurídicas e mestre pela Universidade Federal de Santa Catarina. Foi professor de Direito em universidades catarinenses, bem como nas escolas superiores da magistratura e da advocacia. Foi eleito desembargador do Tribunal de Justiça em 2002. Exerceu ainda suplência no TRE de Santa Catarina na vaga de desembargador no período de fevereiro de 2014 a fevereiro de 2016. Foi vice-presidente e corregedor regional eleitoral da Justiça Eleitoral Catarinense no período de março de 2016 a março de 2017. O desembargador César Abreu
destacou o cadastramento biométrico como um dos destaques de sua gestão. O principal foi o trabalho com a biometria, que ainda prossegue, vai prosseguir na próxima gestão. Com muita satisfação implantamos um projeto que se denominou a Vitória da Democracia, no sentido de que nós tivéssemos o resultado das urnas o mais próximo da vontade do eleitor. E penso que de alguma forma isso nós alcançamos. Um outro projeto que decorreu desse primeiro passou a denominar Qualifica Mandato de Excelência. A Justiça Eleitoral passou a compreender que a sua missão não ficava apenas no processo preparatório das eleições, mas deveria ir além. Surdez e má formação de orelha não impedem a aprovação de candidato em concurso público. Informação chegando com a repórter Gabriela Halpe. A primeira Câmara de Direito Público do TJ determinou que o município de Jaraguá do Sul promova a posse de candidato aprovado em concurso público para cargo de agente operacional, mesmo após ser considerado inapto por exames médicos que atestam problemas de surdez e má formação de uma das orelhas. O órgão julgador confirmou dessa forma a sentença que admitiu a realização de perícia judicial, solicitada pelo próprio candidato para confrontar os resultados do laudo médico pericial e do nexo técnico laboral realizados pelo Corpo Técnico da Administração Municipal. O perito, em seu parecer, diagnosticou hipoacusia auditiva, mas minimizou sua influência e consequências no cotidiano laboral de um agente operacional. O desembargador Jorge Luiz de Borba, relator da matéria, confirmou a decisão recorrida e reiterou que o laudo médico não goza de presunção absoluta para atestar a inaptidão do candidato ao ingresso público. A decisão foi unânime. Justiça reconhece direito de candidato com tatuagem em concurso para bombeiro. Detalhes com o repórter Vitor Sabe. A terceira Câmara de Direito Público do TJ determinou que o Estado admita a permanência de candidato em concurso público para ingresso na carreira de bombeiro, após declará-lo inapto em exame de inspeção física por ostentar tatuagem tribal em seu corpo. A instituição tomou a decisão com base no edital do certame, que exige que os candidatos não possuam tatuagens aparentes na utilização de uniformes militares de qualquer modalidade. O Estado, em sua defesa, sustentou que cabe ao Judiciário simplesmente verificar o cumprimento das regras previstas no edital, que veda tatuagens. O desembargador Ricardo Huesler, relator da apelação, não acolheu tal argumentação. Ele considerou que a tatuagem do candidato não possui conteúdo que possa trazer inconvenientes ao exercício da atividade militar. O magistrado afirmou que tal motivação não é razoável para determinar a eliminação do candidato do concurso público. A juíza Ana Cristina Borba Alves, titular da Vara da Infância e Juventude da comarca de São José, recebeu menção honrosa em concurso de Direitos Humanos do Conselho Nacional de Justiça. O repórter Vitor Sabe conversou com a magistrada sobre essa conquista. Acompanhe a seguir um trecho da entrevista. Olá, doutora. A menção honrosa no concurso de Direitos Humanos realizado pelo Conselho Nacional de Justiça foi pela decisão de interditar em 2010 o Centro Educacional São Lucas, aqui da Grande Florianópolis. O que motivou essa sua decisão? A decisão, na época, eu havia recém-chegado aqui na Vara da Infância da comarca de São José e me deparei com uma série de violação de direitos dos adolescentes que eram internos do eufemisticamente chamado Centro Educacional São Lucas. Eram violações de toda ordem, psicológicas, físicas, maus tratos, torturas. Havia uma série de denúncias, inclusive algumas denúncias de homicídios que eram travestidos para a sociedade, para a mídia como suicídios, alguns inclusive que foram elucidados não como suicídio, mas como homicídio, que as famílias buscaram inclusive indenização contra o Estado, pela falta de segurança e integridade de um filho que estava internado na época. Eram várias denúncias, nós éramos procurados
por muitas pessoas, familiares dos internos, equipes técnicas, né, da instituição, Conselho Tutelar, Ordem dos Advogados de Santa Catarina, né, no setor que é vinculado às políticas da infância e da juventude. O Conselho Nacional de Justiça, na época, através do programa Medida Justa, também constatou, né, mesmo com uma visita anunciada de que eles iriam fazer uma inspeção, as violações aconteciam na frente dos juízes e inspetores do CNJ. Isso tudo está relatado, está na página do CNJ, acessível a todos. Né? Eu digo que foi uma luta de muitos parceiros, eu só estava à frente. Né? Nós só conseguimos um resultado exitoso por conta, né, por conta da luta de muitas pessoas dos mais diversos setores. Aqui, especificamente, né, dentro do Poder Judiciário, tive uma parceria incondicional do Ministério Público e da própria OAB local. Tive apoio, na época, também da Corregedoria de Justiça do Estado de Santa Catarina, da presidência do tribunal. Isso tudo fortaleceu, porque era uma decisão que não agradava a maioria, de que foram muitas pedras e espinhos no caminho. Né? Eu, como prolatora da decisão, fui muitas vezes apedrejada pela mídia, pelas pessoas, pela sociedade e até em alguns setores do judiciário, mas eu acho que valeu a pena. Né? Toda essa luta, eu tenho 19 anos de magistratura e esse foi, sem dúvida, o processo mais tormentoso que eu estive à frente, mas com resultado positivo. Doutora, e o que esse reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça representa para a senhora? Eu acho que representa não só para mim, mas para todos os outros colegas juízes que lutam por uma sociedade melhor, que vale a pena. Vem como um sopro inspirador, um carregador de baterias para que a gente siga lutando, né? Siga no bom combate daquilo que a gente acredita, né? Daquilo que a gente acredita não só por um dever legal, mas eu digo sempre que é por um dever ético, que como cidadã eu também acredito que é necessário que a gente lute para que as coisas mudem, né? Pelo menos as coisas que estão ao nosso alcance, ao nosso redor, vale a pena. Acho que esse coroamento veio como um coroamento de que vale a pena a luta, assim. E eu estendi a todos os parceiros. Eu não tomei como eu só estava à frente para ela ter a decisão, mas aquela decisão nada mais do que imprimiu uma grande luta de muitas pessoas. São todos parceiros, são todos partícipes dessa menção, eu digo. E a senhora, enquanto juíza, entende que os centros socioeducacionais em Santa Catarina teriam condições de funcionar de acordo com os direitos previstos pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu acredito que sim, até mesmo se formos olhar o valor, né, moeda mesmo, o valor monetário que é dispensado para todo o sistema socioeducativo, é um valor bastante considerável, assim, para o trabalho ruim que vem sendo feito. É uma luta cotidiana, porque eu falo sempre que tem toda uma questão simbólica. Não foi o simples desmoronar de um prédio, o simples desmoronar, né, das construções do antigo São Lucas, mas que a esperança é de que a gente dê lugar para um novo, para uma quebra de paradigma. E apesar da luta ser cotidiana, e falo sempre, Ministério Público, hoje nós temos a Defensoria e vários outros parceiros, inclusive várias pessoas que trabalham no caso, estão empenhadas em fazer algo diferente. E nós já tivemos várias comprovações de que é possível fazer algo diferente. A escolarização, nós tivemos um projeto pioneiro. A Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina foi super parceira num projeto pioneiro, ou seja, levar uma escolarização regulamentar para dentro do CASE. Hoje os adolescentes eles têm um ensino regulamentar, não aqueles ensino por módulos que não servia, ele saía dali e não servia para nada. E não só o ensino em si, mas os profissionais de educação que a Secretaria encaminhou para lá foram profissionais super comprometidos. Eu me reuni várias vezes com eles sempre disseram, vai ser nosso maior desafio profissional. Porque tem toda uma questão do estigma, do estereótipo,
do medo que as pessoas têm de adentrar, né, no sistema, mas nós conseguimos resultados que, mais uma vez, prova que a luta vale a pena. Nós tivemos vários adolescentes que saíram dali com ensino, né, médio completo, passaram nas provas do Enem, um passou em engenharia elétrica no Instituto Federal. Com a profissionalização, nós tivemos muitos adolescentes que saíram empregados, ou seja, nós conseguimos possibilitar um outro caminho para aquele adolescente que não fosse a criminalidade. E esses exemplos, acho que é o que carrega, como eu já falei, carrega a bateria para a gente seguir lutando. A íntegra da entrevista você pode acompanhar nas redes sociais do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Essa foi mais uma edição da resenha TJSC. Apresentação Marco Aurélio Gomes. Participação de Gabriela Halpe e Vitor Sabe. Textos e supervisão, assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Até breve.